Boa tarde a todos. Temos agora aqui, na presença da doutora Alessandra Borelli, da doutora Cristina Sleiman, além de não deixar vocês dormirem depois do almoço, né, passar aqui, transmitir questões um pouco diferentes das que foram expostas até agora, porque nós falamos um pouco das questões de estatísticas, das recomendações, o que ocorre aí, né? Tivemos o depoimento da Kimberly ali, que foi muito rico, né, para a gente. E agora cabe, neste painel, passar um pouquinho do que a legislação trata, do que ela fala sobre o assunto, como ela protege a criança e o adolescente, o que nós temos nessa legislação sobre privacidade e proteção aos dados pessoais, direito ao respeito, direito de imagem. Então, o objetivo aqui dessa mesa é justamente expor um pouco dessa legislação e provocar uma reflexão sobre isso e também apontar para os projetos de lei que estão em tramitação. Nós começamos com você, né? Com a Cris. Só um minutinho, a gente vai começar com a doutora Cristina, e logo após esse painel, a gente vai ter um coffee break, um intervalinho de 15 minutos, porque a gente está um pouquinho atrasado, e seguimos depois com mais uma apresentação. Doutora Cristina, a fala é toda sua agora. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Em nome da Ordem dos Advogados de São Paulo, nós criamos recentemente, foi criado na Ordem a Comissão Especial de Educação Digital, cuja eu agradeço imensamente ao nosso presidente, que assumo a presidência da comissão. O nosso intuito é justamente disseminar as questões de educação digital, o que inclui a pauta, né, do próprio seminário, do próprio workshop, que é a questão de privacidade. E fazendo um gancho, até com algumas falas, parabenizo as colegas, né, que apresentaram, que falaram, mas eu gostaria de contar rapidinho duas situações aqui. Uma, a minha mãe também é internauta, a minha mãe tem Facebook, a minha mãe tem blog, foi orcuteira, quase morreu quando tiraram o Orkut do ar, né? E já caiu em algumas situações, né, de risco. Mas o interessante é que hoje ela fala, olha, Cris, eu não caí nessa, olha só, né? Então, ela faz a coisa certa e vem me contar que está certinho. Isso é legal. Uma outra situação é meu filho, ele tem 6 anos e ele veio me pedir um celular. Mamãe falou para ele, ainda não, né? Não é hora. Mas a minha amiguinha tem. E tem mesmo, uma amiguinha do prédio vai em casa, ela vai com o celular, ela tem o WhatsApp, ela conversa. Eu perguntei, mas a sua mãe olha o seu celular? Não, que nada, isso aqui é só meu. E aí começa a gerar uma preocupação. Essa mesma amiguinha pediu para mim, não foi nem para o meu filho Lucas, ela pediu, tia, filma a gente para pôr no YouTube? Então, olha só, aí, fazendo o gancho com a situação anterior dos youtubers mirins, ela quer ser uma youtuber. Então, ela disse que filma em casa com a mãe, e ela quer que eu filme na minha casa. Aí, cabeça de advogada, apesar de pedagoga, né, mas a cabeça de advogada já vinha aquela questão, poxa, se eu for filmar, eu preciso de autorização da mãe dela, né, dos pais e tal, mas eu não quero meu filho exposto na internet ainda. Enquanto eu puder segurar, eu vou segurar. Isso é uma opção minha, né? Cada pai, cada cabeça uma sentença, mas eu acho que assim, nós tentamos disseminar a questão da prevenção. E isso envolve não apenas a questão do jovem ou da criança, mas do adulto em si. Foi mencionado no painel anterior justamente essa situação, né? Não é exclusivo do jovem, não é exclusivo da criança. A questão do desconhecimento e da falta de noção cabe a todos. Nós temos muitos trabalhos hoje de prevenção no ambiente corporativo. Por quê? A conduta profissional, muitas vezes, não condiz com a questão ética, e eu estou falando no âmbito da internet também, né? Até mesmo nas redes sociais e nas publicações. Eu vou agora, só para a gente, como a minha pauta é legislação,
15 minutos, infelizmente, não dá para falar. Então, é só uma sementinha, né? Mas, em si, enfim, olha só, a internet, hoje, ela é o quê? É um espaço o maior espaço público que nós temos, né? Nós temos uma coleta de dados cada vez maior. Eu escrevi ali, estamos em direção à internet das coisas, mas eu me redimo, eu escrevi errado, porque não estamos em direção, ela já existe, ela está em crescimento, né? Nós temos uma questão também importante, que é a questão comportamental. Nós vivemos um momento de intolerância dos indivíduos. Então, quando nós falamos em privacidade, nós temos também o lado não só a privacidade de dados em si, aqueles que são coletados, mas a privacidade no sentido de exposição em relação ao cotidiano e nossa vida privada, né? E nós vivemos também um momento de falta de noção e falta de conhecimento das leis, falta de conhecimento dos perigos e do que é privacidade em si. Quando eu falo falta de conhecimento das leis, eu acho que cabe até aqui uma parte para lembrar que nós não podemos alegar desconhecimento das leis. E aí eu pergunto para vocês, como lidar com isso, né? Porque nós, advogados, não conhecemos todas as leis. Eu não conheço todas as leis de ponta a ponta. Nós conhecemos, né? Eu tenho conhecimento profundo naquilo que eu advogo, na área que eu escolhi atuar. Posso atuar em outras áreas? Posso. Eu vou me atualizar, eu vou estudar. A gente vai fazer o que for preciso para isso. Mas, se você me perguntar, eu não sei de cor toda a legislação. E acho que advogado nenhum deve saber tudo, né? Mas, enfim, a questão é, no Código Penal prevê, a Lei de Introdução ao Código Civil também prevê que eu não posso alegar desconhecimento da lei. Então, fica a dica, né? A questão de responsabilidade. Enfim, nós vivemos um momento de explosão da informação. Então, tudo gira em torno de informações. E aí entra essa questão da privacidade em si, das coletas, né? O que pode, essa informação pode ser coletada. Existem casos, nós temos duas situações, a coleta de informação de forma lícita e a coleta de informação de forma ilícita. E nós temos também a exposição, o próprio usuário, ele não tem noção. Ele publica, ele fornece a sua informação e depois acha ruim porque aquela empresa tem essa informação. Mas ele não lê o termo de uso. E eu não estou falando isso recriminando, eu não estou falando no sentido negativo. As pessoas não têm por hábito ler, e realmente acaba sendo um documento maçante, não é nada agradável. Poxa, eu tenho pressa, eu vou instalar. Eu queria saber quantas pessoas leram o termo de uso do Pokémon GO. Né, falando na era do Pokémon GO, quantas crianças, principalmente, né, crianças garanto que nenhuma, quantos pais leram? E aí, já fazendo um link com o finalzinho dos slides aqui, nos Estados Unidos tem uma legislação específica, né, onde ela obriga, as empresas têm, na verdade, acontece que elas têm que, crianças... como é que me fugiu a palavra agora? Tem que ter autorização, consentimento dos pais, enfim, para que eles possam fazer uso de tal aplicativo. Como lidar com isso no Brasil? Quais são os desafios? Primeiro, que nós não temos uma legislação específica que fala sobre coleta, armazenamento de dados. Nós temos atualmente o Marco Civil. Ele fala, sim, sobre esses pontos, ele fala a questão da necessidade de segurança dessas informações, a coleta, que ela tem que ser para os fins a que se destina. Se eu rompi esse contrato, se ele terminou, o usuário pode, ao término, pedir que as suas informações sejam deletadas. Mas a minha pergunta é, as empresas cumprem tudo isso? Elas respeitam a nossa legislação? É uma eterna briga. Eu que advogo nessa área, nós temos situações de bloqueio de conteúdos, né, de compartilhamento de conteúdos e liminares que não foram, até o momento, cumpridas. Mas, enfim, só uma passada bem geral, porque acho que eu tenho 5 minutos apenas mais. Mas nós temos o quê? De bate-pronto, assim, Constituição Federal. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente. Isto, gente, independe se é um adulto, se é terceira idade ou se é uma criança. Né? Ocorreu, existe aí a situação de reparação de dano.
Só lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê também a questão de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. E aqui naquela situação que eu falei, às vezes você tem... a gente tem a questão de privacidade de dados em si e a privacidade da vida privada da pessoa, daquelas situações íntimas, que se aplicam tanto ao adulto. Quando a gente fala de criança e de adolescente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, pornografia infantil é crime, né? Só para passar algumas premissas que o ECA traz, olha só, artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, e aqui, ao respeito e à dignidade como pessoa humana, em processo de desenvolvimento, né? Então, são pitacos que nós temos que respeitar e temos que lembrar. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, eu não vou ler todos, mas vou apenas alguns: opinião e expressão, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. A rede social hoje não é uma vida comunitária? Não é uma vida, né, em sociedade? Não é lá que nós... Hoje, as crianças não saem para a rua. Eu peguei a época de andar de bicicleta na rua. Hoje, eu tenho medo de deixar meu filho andar de bicicleta na rua sozinho, né? Ou mesmo com a gente, eu tenho medo de sair com ele. Onde eu moro, eu tenho. A gente vai a parques, eu procuro fazer essa dosagem. Ele tem um iPad que é meu, ele pode usar à noite, um pouquinho, porque é o momento que ele acalma, né? Mas, enfim, a gente procura as práticas também de vivência com os amigos. Eu chamo os amiguinhos para virem em casa, nós vamos a parques e tudo mais. Mas, enfim, a vida social hoje ela foi transferida para a tecnologia, para as redes sociais. E tudo que nós digitamos lá são dados que serão utilizados de alguma forma. Então, só relembrando a questão do Pokémon GO que eu comentei no comecinho, nós não sabemos o que fazem com esses dados, né? Existe um termo de uso, a princípio o termo dizia que poderia ser feito tudo do possível imaginário com aquelas informações. Se redimiram, disseram que foi um erro, porque entrou na discussão até de leitura do e-mail e tudo mais. Mas, enfim, a questão é, eles podem dizer, não faço, mas quem garante que realmente não se utiliza de forma errada ou que não se compartilha aquelas informações, né? Usei só como exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que façam ou não, existem outras... Isso é uma discussão com todas as empresas hoje que fornecem esse tipo de aplicativo, tá? Então, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. E é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-se a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório. Por que eu cheguei nessa palavrinha, gente? Porque, normalmente, quando nós falamos na questão, tanto de dados também, mas na questão de privacidade em si, muitas vezes a exposição acaba nos remetendo a situações vexatórias, né? E, por fim, a criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. E aí esse assunto vai ficar com a nossa colega aqui, Alessandra Borelli, falar um pouquinho do lado educacional. Mas eu fiz esse gancho por quê? Porque é dever de todos e as escolas também têm que se preocupar com essa situação. Envolve os pais, é uma ação em conjunto, os pais, as escolas, todos os envolvidos, o Estado. Então, nós precisamos pensar em como educar. E aí não quero fugir eu esqueci o nome da Kimberly, né? Ela deu um exemplo muito legal, porque os jovens, muitas vezes, sabem mais até do que o adulto. E meu irmão aprendeu com o filho, foi ele que ensinou para o meu irmão muitas questões de tecnologia. Mas a educação é necessária para todos. Nós não nascemos sabendo. Eu não nasci sabendo direito. Direito, quando eu falo a disciplina, o curso de direito, as leis, eu aprendi. Eu não sabia o que era certo e o que era errado, no sentido que é aceito pela sociedade ou não. Isso nós aprendemos com o desenvolvimento. E desenvolver, educar para a cidadania, nós não podemos simplesmente dar uma ferramenta na mão dos jovens, ou mesmo dos adultos, senão orientá-los na questão do que é certo, o que é errado, o que pode acontecer, né? A decisão é deles, mas a gente orienta nesse sentido. Okay? Acho que
a mensagem em si eu consegui passar rapidamente, mas a gente tem muito mais para discutir. Obrigada, doutora Cristina. Os seus pontos aqui levantados foram fundamentais para esse debate, porque a gente passa aí por... a gente tem várias legislações, né, várias leis abordando o assunto e nenhuma tratando especificamente. A gente vê aí a necessidade de não só ter leis, mas ter a população antenada nessas leis, sabendo dessas leis, dos direitos e deveres que elas trazem, né? E um comentário seu sobre que eu achei extremamente importante foi sobre a Copa, né? A legislação dos Estados Unidos, o ato de proteção à privacidade online de crianças e adolescentes, que determina que seja informado, né, por sites como eles coletam esses dados, o que eles coletam e o que eles fazem com esses dados. E, além disso, eles exigem aí a autorização dos pais para isso. Então, assim, caso não vá atrapalhar sua fala, doutora Alessandra, eu gostaria que fosse mencionado se aqui no Brasil nós teríamos a necessidade e se isso resolveria parte do problema tendo uma lei semelhante. Se a gente poderia se espelhar nesse caso, né, dessa lei que já está aí há alguns anos, sofreu até uma alteração em 2013, para resolver parte dessas questões que a gente aborda aqui no Brasil quanto à proteção de crianças e adolescentes. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Comitê Gestor da Internet e dizer que é uma honra muito grande estar aqui participando desse primeiro, que eu tenho certeza de muitos workshops, para tratar desse assunto tão importante. E já linkando com esse seu apontamento, com esse seu questionamento, Kelly, com certeza, ter um Copa aqui no Brasil é um sonho que a gente tem que realmente correr atrás para realizar. Eu acredito que a legislação em si não mude o comportamento, mas, assim como a Kimberly também colocou, exigir dos próprios aplicativos que criem mecanismos para facilitar e para cobrar por parte dos pais uma vigilância, um acompanhamento um pouco mais efetivo, daí a necessidade de realmente, antes de coletar os dados de crianças e adolescentes, se ter certeza e consciência acerca da finalidade dessa coleta, a utilização, assim como o próprio COPA prevê, a suspensão dessa coleta também. Né, a legislação, o Children Online Privacy Protect Act, ele prevê lá que, na hipótese do pai entender que aqueles dados coletados não devam mais permanecer armazenados em determinado aplicativo, o aplicativo tem por obrigação não mais utilizar. Sim, eu acho que nós precisamos de uma legislação nessa linha e temos como modelo essa, que podemos seguir aprimorando já. E eu realmente tenho a esperança do projeto de lei que está sendo discutido aqui na sala ao lado, que trata da proteção de dados, que ele realmente dê uma importância maior no que se refere à proteção da privacidade de crianças e adolescentes. Deixa eu aproveitar e fazer uma colocação também. Eu vou opinar também sobre o assunto. O ideal seria que nós não precisássemos de uma legislação, não é mesmo? Não sei nem como expressar isso, mas o ideal seria, na verdade, o que nós temos de legislação, por boas práticas e por prevenção de responsabilidade, eu não precisaria ter uma lei que diga, olha, faça assim, faça assado, precisa autorização dos pais. Na minha visão, já seria necessária essa autorização. E, por boas práticas, uma conduta, por exemplo, utilizando como exemplo o COPA, seria o ideal. Então, você solicitar a autorização dos pais. O que eles dizem? Que o pai tem que acessar o site, o aplicativo, e ver como que aquele aplicativo faz para coletar a autorização. Isso seriam boas práticas aqui no Brasil que poderiam ser aplicadas, independente de legislação. A nossa lei já responsabiliza. Então, se eu tenho um aplicativo, vou usar como exemplo o Pokémon GO. Então, ele indica uma residência como sede, como local, para que todos vão lá
invadam, acabam invadindo para conseguir pegar o Pokémon, ou seja, algum artifício do jogo, ela acaba tendo responsabilidade porque ela indicou o local, ela tem essa responsabilidade. Quando eu falo de coleta de dados, eu sou responsável pelo que eu coletei. Se tiver um vazamento de informação, isso independente de ser uma escola ou uma empresa, houve vazamento daquela informação, a empresa será responsável por essa informação que vazou. Então, eu acho que nós podemos, independente de uma legislação neste momento, por boas práticas que as empresas já pudessem atender de forma a melhorar o cenário que a gente convive hoje. Bom, muito bom. Já entrando, então, na minha fala e aproveitando o que a doutora Cristina falou, realmente, a legislação, propriamente dita, ela não muda comportamento. Se mudasse, nós estaríamos realmente impecáveis, né? Afinal de contas, muitas das legislações existentes antes do boom da internet, elas são perfeitamente aplicáveis a inúmeros dos comportamentos que encontramos aí no universo digital. Mas a educação digital é que vem aí para suprir a lacuna da ausência de algumas legislações. Ficamos muito felizes em perceber que o direito tem tentado acompanhar a dinâmica da internet, a dinâmica da tecnologia. Assim como algumas medidas técnicas de proteção, realização de configuração de privacidade, etc. Mas um importante, na minha opinião, um dos mais relevantes e eficazes meios de mitigação de riscos da hiperexposição, da exposição demasiada, da extimidade, como queira falar, é o comportamento humano. Muito está nas nossas mãos, né? E eu começo aqui, eu trago aqui alguns dados que vão permear a nossa discussão. Então, vejam só. Numa pesquisa realizada com 2.261 usuários da internet de 9 a 17 anos, 71% deles utilizam o celular para acessar a internet de forma contínua diversas vezes. 47% temem pela privacidade e segurança de seus dados pessoais. 58% têm como principal atividade o acesso às redes sociais. 42% não sabiam ou não tinham habilidades para mudar as configurações de privacidade nos perfis das redes sociais. 42% deixavam a privacidade, então, aberta ao público em geral. Além desses números, alguns depoimentos, algumas declarações desses jovens complementam o nosso entendimento acerca do que eles entendem no que se refere à privacidade. Vejam só que interessante. Sim, eu me preocupo. Imagine espalhar o que falo e minhas fotos por toda a internet. Eu acho que as pessoas têm que ter bom senso na hora de postar. Tem muita gente que posta intimidades e depois não aguenta as consequências. Eu acho que a internet é boa, mas também tem um lado ruim, que permite perder a intimidade. Você fala com a pessoa sempre pela internet. Também qualquer pessoa pode hackear seu Facebook, pegar uma foto sua e fazer uma montagem. Já aconteceu nos Estados Unidos. Acontece com famosos, por que não pode acontecer com a gente? Isso ilustra muito bem que nem todos os jovens estão despreocupados com a sua privacidade. Nem todos eles banalizam o valor da sua privacidade e, de fato, desprezam a possibilidade de terem a sua reputação comprometida. Nós não podemos generalizar. Tá certo, nós somos, então, os pais analógicos, tirando a Cambly e mais alguém aqui, né, que nasceu, essa é uma nativa digital, mas nós somos os pais analógicos, nossos filhos são, então, os digitais. Eles têm uma habilidade com a tecnologia que, se você não trabalha com isso, não adianta tentar correr atrás. Não adianta tentar. Eles nasceram mesmo com um chip a mais. Eles têm uma habilidade fora do normal. Não adianta você correr para o outro lado. Não adianta fugir. É uma realidade que não volta. Muito pelo contrário, a tendência é avançar e avançar cada vez mais. Só nos resta correr para a mesma direção. E buscar meios de tentar ajudá-los com a nossa maturidade. Afinal de contas, apesar dessa habilidade toda com a tecnologia, são absolutamente desprovidos de maturidade, de discernimento acerca dos riscos e perigos a que estão expostos. Por quê? Porque, como prevê o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, são seres em processo de desenvolvimento e que, portanto, precisam ser tratados com absoluta prioridade. Eu trago aqui duas frases do Michael Rich, que eu tive o prazer de conhecer o ano passado. Ele é professor do Centro de Mídia e Saúde Infantil da Universidade de Harvard.
e um dos maiores especialistas americanos nas interações de crianças com mídias diversas. Ele diz assim: os pais precisam aceitar a posição de aprendizes dos filhos na parte técnica, para que possam ser seus professores na parte humana. Eles gostam de explicar para os pais, para os professores. Eles se sentem importantes quando você pede uma ajuda para acessar um canal, para utilizar alguma ferramenta tecnológica. Nós devemos encarar a tecnologia como um poderoso componente no ambiente no qual crianças crescem, um componente que é tão onipresente quanto o ar que respiramos ou a água que bebemos. Não devemos nem abraçar nem evitar as mídias, mas usá-las conscientemente de maneira focada. Elas não são malignas nem benéficas, mas podem vir a sê-lo, dependendo de como são usadas. Para nós, uma nova forma de viver. Para eles, a única. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos instigar a reflexão dos nossos jovens. Nós precisamos nos esforçar para que eles passem a enxergar muito além daquilo que estão vendo na sua frente. Eles precisam refletir sobre as consequências das suas atitudes no universo digital. Ah, mãe, professora, você já foi adolescente, você já foi criança, você sabe muito bem como são as coisas. Eu exponho mesmo, você também. Não tirava foto? Pois é. Só que você só vai saber das minhas traquinagens se eu te contar. Você não tem esse bônus. Você tem o bônus de ter uma ferramenta poderosa à sua disposição. Mas tudo que você faz fica, e fica para sempre. Né? Conteúdo digital não tem devolução. Você tem que contar com a possibilidade daquele conteúdo vazar, daquele conteúdo cair nas mãos erradas, do seu celular ser perdido, ser furtado, ser hackeado. Isso pode acontecer. Daquela configuração de privacidade que você realizou, não funcionar. Tudo bem para você se esse conteúdo vazar? Não, não está tudo bem. Então, é importante que você pense, que você reflita antes da sua atitude. Né? Então, o que eu faço diante dessa realidade? Meu Deus do céu, de pensar que o meu filho vai comprometer a vida dele para sempre. Mas ele é criança e adolescente, o que eu faço? Eu não vou tirar o Wi-Fi de casa? Vou dar um celular que só faz e recebe ligação, sem conexão com a internet? Não vou deixar baixar aplicativo? Que 13 anos, o quê? Vai entrar no Facebook com 18 e se comportar, senão vai ser só com 21. Não dá. Você não vai conseguir. Não tem como. Vou instalar um software de controle parental mais potente possível. Pois é. Só que ele não acessa a internet só dos dispositivos que você coloca à disposição dele. Ele acessa da casa do amigo, do clube, né, de uma lan house. Não tem outro jeito. A única solução é direcionar. É mostrar formas de tirar o melhor e mais seguro proveito das novas tecnologias. É mostrar o que de melhor ela oferece. E mudar também o seu comportamento. Trazendo um pouquinho aqui da questão do Pokémon, não podia deixar de falar sobre o Pokémon, né? Então, as pessoas aí observaram que, logo que que o jogo ficou à disposição para download, depois de alguns dias, alguém percebeu que os dados que estavam sendo coletados ultrapassavam os limites da razoabilidade e questionaram. Prontamente, a empresa se posicionou, disse que era um bug e que estava resolvendo. Até aí, quantas pessoas já não tinham baixado o jogo? Como disse a Tuane, né, no comecinho, ela disse assim, são tantas oportunidades, são tantos benefícios que as novas tecnologias oferecem, é muito mais bônus do que ônus. Como é que ela colocou? O ônus acaba sendo engolido pelo bônus. Pois é, só que a depender do ônus, não compensa. Aí, engraçado que, logo que chegou aqui no Brasil o jogo para download, muitas pessoas começaram a nos perguntar, puxa, afinal de contas, qual que é a responsabilidade da Nintendo com relação à invasão de propriedade, com relação ao furto, ao roubo de celulares, né? A integridade física das pessoas, a morte, etc. Pois é,
Existe a responsabilidade objetiva, aquela da teoria do risco, que independe da culpa. Aliás, uma série de outras questões poderiam até ser discutidas com relação à invasão de propriedade. Enfim, existem, sim, argumentos jurídicos bastante sustentáveis para você reivindicar os seus direitos perante a empresa. Mas eu pergunto, como mensurar um valor indenizatório para uma morte? Para um prejuízo à integridade física de uma criança, de um adolescente. As pessoas se preocupam com o entretenimento. Tinha pai mais ansioso para o aplicativo chegar no Brasil do que filho. Ai, mas é brincadeira, as pessoas ainda enxergam a internet como puro entretenimento. Como é que eu vou deixar o meu filho fora do Pokémon se está todo mundo dentro? Pois é. Até que ponto vale a pena eu estar tão dentro? Até que ponto eu posso disponibilizar todos esses atrativos? Eu tenho que dizer todos os sims para os meus filhos, para os meus alunos, enfim, para os meus sobrinhos, em troca de alguns ônus. Será que compensa? Até quando? Até quanto? Né? E aí, já trazendo essa questão do youtuber mirim, que também é um ponto que acho que muitas das pessoas que aqui hoje participam comentam, é justamente essa exposição, né? Crianças e jovens que se expõem demais à internet podem ser uma porta de entrada para abusos de vários formatos, como pedofilia, estímulo excessivo ao consumismo, exploração por parte das grandes marcas para vender mais. Além disso, todo este conteúdo produzido pelas crianças ficará registrado para sempre na internet. Não sabemos como elas vão lidar com isso quando crescerem. Puxa, redes de pedofilia sempre existiu, é verdade. Mas os pedófilos estão deitando e rolando. Nunca foi tão fácil conseguir obter uma imagem, um vídeo, uma interação com uma criança, como hoje em dia. E qual que é a capacidade de discernimento de uma criança de 8 anos para saber o que vai ser bom para ela e o que não é bom? Além de não ter o cuidado por garantir a integridade moral da criança, que é um dever não só legal, mas um dever moral, existem pais que exploram a privacidade, a intimidade dos filhos. Nesse momento, ela está feliz, ela está achando o máximo, né, que está aparecendo e etc. Como que vai ser isso amanhã? Que tipo de reputação digital essa menina está construindo? Qual que vai ser o legado dela? Olha os comentários que estão complementando, olha os comentários que estão fazendo parte do dossiê dessa garotinha que hoje tem 8 anos. Ela tem 7 anos e já ganha seu próprio dinheiro, já faz sucesso e já desperta desejo em muitos homens. Não é possível que você que sequer conhece essa menina, não se sinta enjoado. Como é que um pai ou uma mãe permite uma exposição tão grande, tão indecente? Antes da internet, como você fazia para passar vergonha? Estupradores, que caras burros, estuprador não tem nada a ver com pedófilo. Gosto de meninas mais jovens, mas ganho todas... O que é isso? Um conteúdo vazio. Como é que um pai pode incentivar esse tipo de comportamento? Esse daqui não teve a intenção, muito pelo contrário. Tanto a emissora quanto a própria família dessa menina do MasterChef não tinham por objetivo expor a menina. Ela estava participando de um programa bacana. Quer dizer, sem você dar margem para todo tipo de assédio, já estamos todos vulneráveis. Imagine uma situação onde você realmente expõe, onde você realmente dá a cara para bater. E o pior, você não dá a sua, você dá de uma criança. Você dá do seu filho, você dá da pessoa para a qual você deveria preservar, deveria cuidar, deveria orientar. E eu sei também, aliás, nós sabemos que muitas mães, muitos pais, completamente desprovidos de informação, e eu acredito que por amor, lógico, os pais
via de regra, amam os seus filhos e querem sempre o melhor para eles. É por isso que eu digo, assim, quando você dá um celular de última geração para o seu filho, sabe, coloca uma rede de conexão bacana em casa, é pensando no melhor. Você não pensa que ele vai ficar vulnerável à exposição, que ele vai ficar vulnerável a aliciamento de pessoas mal intencionadas, etc. A mesma coisa essas mães que participam desse tipo de desafio na internet. Eu conheço um monte de mãe que são zelosas, são amorosas, são cuidadosas, sabe? São mães super acolhedoras e que caíram nessas armadilhas aqui, numa armadilha como essa, facilmente. Olha só, nos últimos dias, uma famosa rede social foi inundada com lindas fotos de mães com seus filhos. De origem incerta, esse desafio viral, conhecido como Motherhood Challenge, ou Desafio da Maternidade, aqui no Brasil, encorajava as mães a postarem uma série de imagens que as tornam orgulho de ser uma mãe. E, em seguida, marcar outras mulheres que elas acham que são grandes mães. Claro que a ideia do desafio é muito louvável. O nosso alerta é para o excesso de exposição das crianças. Qualquer imagem da vida íntima da criança, mesmo que os pais suponham que seja inocente e tenha caráter de brincadeira, quando tirada do contexto, pode ter uma outra conotação. E, infelizmente, não sabemos quem está do outro lado da tela vendo o que publicamos. Entre os cuidados que todos devemos ter, os principais são: não divulgue os hábitos da rotina da criança, não mostrem as partes íntimas do corpo, evitem postar fotos dos filhos com uniforme escolar, não divulguem fotos ou vídeos que mostrem a casa, cuidado com os dispositivos que mostram a localização. Alguns celulares têm tecnologia GPS, então, quando você coloca a foto, ela tem informação do local de onde foi tirada, e, hoje em dia, os criminosos estão utilizando tudo isso. É isso. Nós precisamos nos manter, no mínimo, informados para que não só deixemos, ou pelo menos mitiguemos os riscos de ter a nossa vida, a nossa privacidade invadida, como também a das pessoas que estão sob nossa responsabilidade e que dependem tanto da nossa orientação, do nosso direcionamento. É fundamental. Por isso que eu acredito muito, 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 muito no poder da educação. E tenho realmente acompanhado, em todos esses anos que eu venho me dedicando à educação digital, de que muitos, mas muitos dos incidentes digitais poderiam ser evitados com o mínimo de informação, com o mínimo de orientação. As pessoas realmente entram na velocidade da internet, na dinâmica da internet, e não conseguem parar para pensar, para respirar. As pessoas querem participar de tudo, ainda que isso possa representar algum tipo de prejuízo. Muitas vezes, esses prejuízos são irreversíveis. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, eu vou finalizando aqui com algumas dicas. Estabelecer uma relação de confiança com as crianças e com os adolescentes é, sem dúvida, um caminho, uma estratégia fundamental, até para que não caiam a qualquer tipo de chantagem. Isso é muito comum, eles terem receio da família, receio da escola, e muitas vezes cedem às chantagens de pessoas mal intencionadas para que exponham cada vez mais o seu corpo e a sua intimidade. Não podemos deixar que as nossas crianças se tornem reféns da tecnologia. É preciso estabelecer, sim, regras claras e as respectivas penalidades. É assim que funciona a vida, não tem jeito. É assim que nós também devemos nos portar ao dirigir, ao entrar numa instituição financeira. Podemos ou não podemos usar um celular, a mesma coisa dentro do ambiente escolar. É hora de usar celular, é hora de não usar, é hora de estar com a família, é hora de comer em família, é hora de passear. Enfim, é muito importante. Acompanhamento da interatividade nas redes sociais e jogos online, observando as novas amizades e demais comportamentos. Todos sabemos aqui que os pedófilos são articulosos, são pessoas realmente pacientes e se fazem passar por artistas, se fazem passar por jogadores de futebol, por amiguinhos da mesma idade, etc., para justamente conseguir que as crianças se exponham cada vez mais. E alerta quanto aos perigos do mundo online e como preveni-los. Essa daqui é uma cartilha que eu e todos os colaboradores da minha coordenadoria de orientação à pais, educadores, crianças e adolescentes da Comissão de Direito Digital e Compliance fizemos o ano passado. É um material muito rico, feito com muito carinho, com uma linguagem muito acessível, que traz as principais informações sobre redes sociais, alguns tutoriais
para a configuração de privacidade, algumas dicas importantes sobre o quanto é importante construir uma reputação digital legal. Realmente, hoje, as empresas se valem das redes sociais para selecionar os seus candidatos, como preservar provas, enfim, uma série de dicas bem importantes. Para ter acesso, basta acessar www.oabdigital.com.br. Muito obrigada e estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Doutora Alessandra, muito obrigada. Sua fala foi poderosíssima na defesa do poder da educação. Realmente, os seus exemplos mostram que a gente deve ter muito cuidado, deve estar atento a isso e deve sempre buscar aí formas de educação. Eu, como moderadora, também tenho o defeito de ser perguntadora. E fiz algumas observações aqui, mas vou me ater só a uma delas, até para dar oportunidade aí para o público perguntar. Mas a questão que eu acho que a gente deveria abordar aqui também é um pouquinho do papel da escola na questão da solução de conflitos entre alunos. A escola ela está inserida nesse contexto, uma vez que, às vezes, esses conflitos entre alunos acabam ocorrendo na internet, e aí a escola se vale disso para se esquivar dessa suposta obrigação de ter uma solução uma solução desses tipos de conflitos. E qual seria aí, uma vez tendo a escola essa obrigação, qual seria aí o papel do mediador nisso? E qual é a importância da gente ter alunos como mediadores, já que, muitas vezes, esses alunos, fazendo parte desse contexto de solução de conflitos, eles acabam aprendendo, né? E acabam saindo aí do lado negro, né, de serem acusadores ou até de provocar conflitos para solucionar conflitos. O que você acha sobre esse papel aí da escola? Oi, bom. Bem, a internet ela quebrou realmente, ela derrubou os muros físicos da escola, né? Nós já temos aí várias decisões do Poder Judiciário, onde, ainda que o conflito se dê originalmente da casa de um aluno para a casa de outro, através dos meios digitais, as consequências naturalmente reverberam na escola, até porque é lá o ambiente onde a socialização da criança e do adolescente é mais intensa, e a criança é vítima, por exemplo, de uma exposição, vamos usar esse como exemplo, ela vai cair o seu rendimento e uma série de outras situações, uma série de outras consequências que a gente sabe muito bem que acontece. Bem, diante disso, existe, sim, o dever da escola de ser diligente. Ainda mais pelo fato da escola tomar conhecimento do conflito, propriamente dito, né? Nós temos uma legislação que foi sancionada em novembro de 2015, a Lei 13.185, ela entrou em vigor no meio do Carnaval. É a Lei de Proteção e Combate ao Bullying e Cyberbullying. E lá ele estabelece uma série de comportamentos que podem caracterizar o bullying. Eu tenho dificuldade para encontrar algum comportamento além daqueles descritos. Então, lá ele atribui, dentre outros objetivos e outras responsabilidades para a escola, os clubes e agremiações recreativas, justamente a capacitação dos seus profissionais docentes para que aprendam a lidar com toda essa situação, porque o bullying e o cyberbullying, os comportamentos que se escondem por trás desse fenômeno, eles, independente de acontecerem fisicamente na escola ou fora dela, reverberam lá. Então, a escola tem que estar preparada para lidar com essa situação e, justamente, o legislador ele fez questão de enfatizar, evitar a judicialização desse conflito. Essa legislação, por exemplo, ela prioriza medidas restaurativas. Então, essa visão
de colocar a escola como mediador e evitar a judicialização de um conflito é fato. Muito antes da Lei 13.185, o Judiciário ele já entendia a responsabilidade da escola no dever de diligência de tentar evitar que esse problema, que esse conflito, seja ele de que ordem for, entre os seus alunos, ultrapasse e chegue a uma judicialização. Então, a mediação é necessária, sim, comprova a inexistência de um defeito na prestação de serviço, o que, pelo Código de Defesa do Consumidor, constitui excludente de responsabilidade. E outra coisa importante que você colocou é essa questão de inserir os próprios alunos no processo de mediação. Eu acho isso fantástico. Eu acho que você empodera o jovem e faz ele realmente refletir acerca do problema que, neste momento, pode não ter sido motivado por ele, mas, em algum momento foi, ou algum outro momento poderia ser. Eu acho sensacional, eu acho que é perfeito. Acho que a doutora Cristina quer dar uma palavrinha, né? Também. Como boa pedagoga e advogada, não consigo ficar sem falar, né, Lê? A gente não consegue... Mulher ainda, né? 3 mulheres na mesa. Bom, mas, enfim, é até um gancho, os assuntos todos estão relacionados, né? Mas, quando a gente fala em mediação, não tem como não atrelada com educação, e o assunto da doutora Alessandra foi muito pertinente, porque educação digital, gente, não podemos entender como uma palestra. Já que estamos falando aqui em educação é orientação, é ensino e aprendizagem. E como que eu vou fazer isso? Trabalhando competências e habilidades nos educandos. Por quê? Se eu não estimular essa prática, essa consciência do cidadão digital, ele nunca vai estar apto a tomar a sua própria decisão. E nisto entra o papel da escola. Algumas pessoas discutem, mas o papel da escola, o papel dos pais, o trabalho é em conjunto. Educação de casa, e temos a educação, a orientação, o ensino-aprendizagem na escola. A escola tem o poder na mão. A escola tem a missão de educar. Então, nós não podemos fechar os olhos e sermos negligentes no momento de transição que nós passamos e vivemos na nossa sociedade. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Quando nós falamos em educação digital, é projeto, é programa de educação, é inserir na grade, é ter dentro de alguma disciplina, ou que seja uma disciplina específica, é ter planejamento, é desenvolver e trabalhar atividades específicas, e volto a repetir as palavras, para desenvolver competências e habilidades. Okay? Obrigada. Temos alguma pergunta da plateia, algum comentário? Vocês escreveram ou quer fazer pelo microfone? Pode. Ana Cristina, diretora de escola em Bauru. Para nós entendemos que esses momentos são oportunidades. Todas as vezes que acontece isso fora da escola, a gente fala que não tem como, respinga na escola, porque é uma coisa que acontece no final de semana e chega na segunda-feira, a briga, a discussão, ou o que ocorreu, continua na escola. Então, para nós, é uma oportunidade, porque é o momento que a criança dá para nós a chance de aproximar mais da escola e tentar resolver um conflito. Conflitos a gente não evita, a gente não pensa que é ruim. Os conflitos são bons, eles começam, né, se a escola é o segundo nascimento, é o nascimento social, é aí que os conflitos vão se dar e é aí que nós vamos tentar resolver. E só existe esse tratamento digital, aí vamos dizer, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, muito no que a Kimberly falou, que é criar opinião dos jovens. Eles têm que ter a opinião formada, são eles que vão ter essa consciência de como usar, porque quanto mais a gente fala das leis, da moral, de como usar, se eles não forem os formadores de opinião, eles não mudam uma atitude. Uma lei não muda uma atitude. Porque, às vezes, os mesmos pais que deixam uma criança de 10 anos usar o Facebook,
É o mesmo pai que deixa a criança beber antes dos 18. É o mesmo pai que fala para mim na entrada, quando eu pergunto, por que você não está usando o cinto de segurança, não está usando a cadeirinha? Ah, não, porque é só ali, eu moro aqui no condomínio, 10 minutos, não tem problema. Então, a lei em si nos protege, mas nós não mudamos comportamento. Isso só vai fazer com muito diálogo, com muita discussão e com a oportunidade de algo acontecer, para que a gente tenha a oportunidade de trazer para perto e de discutir, de mudar um comportamento. E os perigos que a gente tem visto ultimamente acontecerem mais na internet, de fato, não são esses aí citados, até que estão acontecendo, mas não afeta diretamente os jovens. O que tem afetado mais os jovens são entre eles. É o estrago psicológico que eles têm feito uns com os outros, que eles fazem com o outro, mas que eles não aguentam quando são para si mesmo. Isso é o que tem mais acontecido, é o que a gente mais intervém. Maria Cristina, obrigada pelas suas colocações. Acho que ter o depoimento aí de alguém que está na escola, no dia a dia, é muito importante para esse evento. Nós estamos agora com o tempo esgotado, infelizmente. Eu vou passar a palavra para a doutora Cristina, e aí a gente já encerra com o coffee break de 15 minutos, retornando às 4h10, ok? Muito obrigada a todos que estiveram aqui nessa tarde conosco. Eu só queria passar para vocês que nós temos também um guia de segurança corporativa, também da OAB de São Paulo, Ordem dos Advogados. Eu trouxe alguns exemplares, quando eu sair eu vou deixar na mesinha, junto com o material do evento, ok? Ele está disponível também no mesmo endereço, na página da OAB, no link de comissões e cartilhas. Então, ele lida mais com o lado administrativo, a questão de segurança da informação. Tá? A questão de incidentes, já que o assunto também é privacidade de dados, né, nós temos que tomar cuidados, tanto técnicos quanto jurídicos, na questão de preservação dessas informações. Okay? Obrigada. Com isso, agradeço as minhas colegas de mesa e encerramos aqui esse painel. Obrigada a todos.